Procure por gentileza o capítulo 12. Eu não vou, como de costume, pregar a mensagem de maneira expositiva, tá bom? Eu diria que a minha mensagem é temática. Eu queria falar algumas coisas sobre adoração. Okay? O ambiente está tão bom, tão propício, o louvor foi uma bênção, não foi? Então Deus está trabalhando nisso. Nós sabemos que Davi, ele teve a sua vida marcada pelos triunfos, pela sua coragem. Na sua adolescência, ele venceu o gigante filisteu, depois de ter protegido as ovelhas do seu pai, enfrentando o urso, o leão, se tornou um homem admirado pelos judeus. Quando Davi vivia um momento bom do seu reinado, ele comete um erro grave, e depois de ter cometido esse erro grave, ele é repreendido. Davi, ele vai sofrer por um período, porque a mulher engravida, e quando a criança nasce, ela nasce com uma enfermidade. Então, como o estado de saúde daquela criança era crítico, a palavra diz que Davi vai buscar a Deus por ela, vai jejuar por ela. Davi se apega em Deus, pedindo que o Senhor faça um milagre ali, não permita que a criança morra, até que se passaram uma semana. Então o pior aconteceu. Deus não fez o que Davi esperava. Davi, ele toma ciência de que a criança morreu, e ele tem uma atitude em seguida, que é o que eu quero tentar com os irmãos explorar nessa noite. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. Está escrito assim: viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Ou seja, Davi é informado que o alvo das suas orações, o motivo da sua súplica, a ocasião do seu jejum, não produziu efeito nenhum, e Deus não fez o que ele esperava. A criança morre. E aí no versículo 20 diz assim: então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e entrou na casa do Senhor e via de regra, Davi poderia ir para um quarto, chorar, vivenciar o luto, né? Via de regra, Davi poderia ficar aí uns 2, 3 dias quieto, se lamentando, de repente questionando Deus: mas por quê? Eu jejuei, eu orei, usei os meus recursos espirituais, tantas vezes o Senhor me socorreu, por que não nesse momento? Só que Davi não faz isso. Quando Davi recebe a pior de todas as notícias que um ser humano pode receber, Davi decide se levantar, e ele vai para um lugar semelhante a esse. Ele vai para a casa de Deus, e o texto diz que ali ele adorou. Eu queria transmitir para os irmãos algumas informações importantes acerca da adoração. Curva sua cabeça, fecha os olhos por mais um instante. Querido Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, e agora suplicando, Pai, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo traga luz na nossa mente. Nós queremos compreender, Pai, aquilo que o Senhor quer tratar com a Sua amada igreja nessa noite. Que essa lição fique em nossos corações, Pai. Que possamos não somente ouvir, mas praticar, para que sejamos bem-aventurados naquilo que nós fizermos. Que o Senhor receba para si toda a glória, seja exaltado através desta pregação, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Esse texto é muito conhecido entre nós, a história muito conhecida na nossa cultura cristã, e ela mostra Davi indo ao templo adorar a Deus,
logo após ter recebido uma notícia trágica. Deus não respondeu Davi, Deus não reagiu ao jejum, à intensidade de Davi na sua busca pela criança, e a criança morre. E ao invés de prantear, de vivenciar um luto, de chorar, a atitude de Davi surpreende, porque se levanta, toma um banho, se perfuma e vai para a casa de Deus adorar. Aí eu fui pesquisar o sentido deste adorar, e a palavra usada no hebraico é avodá. E a raiz dessa palavra avodá é avod, que tem o mesmo sentido da palavra usada que significa servir, trabalho. Quando você lê avod, você pode traduzir por adoração ou por trabalho, como se, assim como o trabalho é um dever de todo cidadão, que tem por meio dele o seu sustento, que tem por meio dele a provisão da sua vida, a adoração, no sentido do texto, é algo que nos impulsiona a cumprir uma obrigação, um dever. E no latim, o significado de adoração é venerar, é reverenciar. E a ideia da adoração é justamente ser um elo de ligação entre o homem e Deus. A adoração é um meio de expressão em que a criatura reconhece a grandeza, a soberania, a santidade, o poder do seu Criador. É desejo de Deus que os homens o adorem. Você lê João capítulo 4, nos versículos 23 e 24, Jesus vai dizer que Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você olha para a relação entre o povo que Deus escolheu para si e o seu próprio Criador, você percebe que é comum os israelitas, eles prestarem esta reverência a Deus por meio dos cânticos, por meio dos elogios. Eu disse ainda há pouco que o ambiente é propício a isso, porque há alguns minutos atrás, todos nós reunidos neste lugar, dizíamos: a Ele a glória, a Ele o louvor, não é? Quão insondáveis são seus caminhos, a Ele a glória para sempre, amém. E quando você olha para a palavra de Deus, eu quero ler aqui alguns salmos que expressam essa adoração, a começar do Salmo 95. Adorar significa expressar honra a Deus por meio da devoção, da reverência genuína. É algo que Deus quer, que Deus Ele exige do seu povo. Eu pedi para você abrir no Salmo 95, veja o que está escrito no Salmo 95, versículo 1, diz assim: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Quem Deus é? Presta atenção nisso aqui, irmãos, olha para cá. O louvor que agrada a Deus, a adoração que Deus espera do seu povo, é aquela que está comprometida com a verdade, ok? Então, a finalidade do louvor, da adoração, é justamente por meio dos cânticos espirituais, expressar quem Deus é e o que Deus faz, ok? Então, por meio dos cânticos, nós dizemos que Ele é santo, que Ele é soberano, que está acima de tudo e de todos, que Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é. E o que Ele faz? Ele salva, Ele perdoa pecados, Ele restaura a vida do homem perdido,
Então você vai observar que é comum nós encontrarmos nos salmos, no inário dos israelitas, essa expressão genuína da reverência que é oferecida a Deus por meio dos cânticos. Então observe, Salmo 95, verso 1 diz assim, vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, louvado seja Deus. Quer dizer que a expressão deste salmo de número 95 é justamente essa: Deus é grande, Deus é santo, é Ele que fez, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Eu quero ler com os irmãos também o Salmo 96. Veja o que está escrito no Salmo de número 96, versículo 1, diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor a família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Quer dizer que é uma expressão da adoração. O salmista convoca os povos a exaltar a Deus, a engrandecê-lo, a falar aquilo que ele é, santo, grande, sublime, poderoso, perfeito, e o que ele faz. Ainda no livro dos Salmos, eu quero ler com os irmãos agora o Salmo 126, vamos lá, Salmo 126, é o Cântico dos Degraus. Se você ainda não ouviu falar, o Cântico dos Degraus, ou o Salmo de Romagem, retrata o regresso dos israelitas que estavam cativos na Babilônia para Jerusalém. Então eles vão voltar, eles vão celebrar. O povo está como se estivesse sonhando, pois depois de 7 décadas, Deus coloca um ponto final naquele cativeiro e vai levá-los de volta ao lugar onde eles nunca deveriam ter saído. Então esse Salmo 126 é um cântico. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 3, diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quer dizer que louvar a Deus era para o seu povo um motivo de alegria, de festa. Aliás, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez um dia na sua vida você fez essa pergunta: Senhor, o que eu estou fazendo nessa terra? Por que eu existo? O que o Senhor quer de mim? A resposta está em Isaías capítulo 43, no versículo 7, porque o texto diz que Ele nos fez, o povo que Ele chama de seu, Ele fez para a sua glória, para o louvor do seu nome. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, é uma vida que revele a sua grandeza,
É uma vida de louvor e adoração, onde tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que fazemos, expressa quem Deus é e aquilo que Deus faz. Como lá em 1 Coríntios capítulo 10, da altura do versículo 31, está escrito assim, ó, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o propósito de Deus em relação a Israel na antiga aliança, revelar a sua glória. Haja vista Êxodo capítulo 14, quando Deus manda Moisés regressar e parar diante do Mar Vermelho, o próprio Deus vai dizer, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e eu serei glorificado em Faraó, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quer dizer que as coisas que acontecem ao longo da história da humanidade têm uma finalidade, qual? Revelar a grandeza do Deus que servimos. E a igreja, presta atenção nisso aqui, a igreja, o povo de Deus, tem essa missão, de adorá-lo, servi-lo, por meio dos cânticos espirituais. O que nós estamos fazendo aqui, desde as 19 horas, que é o horário em que está marcado para o culto começar, é unirmos a nossa fé, e entoar cânticos de louvor. Essa é a vontade de Deus. Você olha para a palavra, você lê, por exemplo, Êxodo capítulo de número 15, depois que os israelitas eles atravessam o gigantesco Mar Vermelho, Deus vai fechar as águas do mar e os egípcios ali vão perecer. Aí diz a palavra que eles chegaram do outro lado e eles começaram a cantar o hino da vitória. Quando eles começam a cantar o hino da vitória, eles vão expressar por meio dos cânticos exatamente aquilo que havia acabado de acontecer. Eles vão cantar e celebrar a grandiosa obra que Deus fez, dando ao seu povo livramento. Quando nós olhamos para o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2, ali está o cântico de Ana. Quando ela consagra o seu filho Samuel para servir ao Senhor no sacerdócio, o texto diz que Ana vai cantar. Eu quero ler esse texto com os irmãos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Está escrito assim, no versículo, nós podemos ler o versículo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo de número 1, está escrito assim, ó, então orou Ana, e este orou Ana, Ana reverenciou, Ana cantou, e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ana, com o seu cântico, aí você pode ler até o final do capítulo, Ana está cantando, está salmodiando, falando do Senhor, daquilo que o Senhor fez. Quando você lê Lucas, no capítulo de número 1, na altura do versículo 46, Maria vai cantar por aquilo que Deus faz, pois nunca tendo sido ela conhecida por homem, ela engravida, ela vai dar à luz àquele que vem para ser o Salvador da humanidade. Então o texto diz que Ana, ela vai cantar, a minha alma engrandece ao Senhor. Maria vai cantar por causa daquilo que Deus havia feito, por causa do milagre que está sendo gerado no seu ventre. Porque no seu ventre nasceria aquele que veio, segundo Mateus 1:21, para salvar os homens dos seus pecados. Então Ana, ou melhor, Maria, nessa ocasião, ela também vai cantar. E quando eu digo para os irmãos que isso é algo que Deus deseja, é algo que Deus quer, eu quero que os irmãos entendam que toda obra criada, toda criatura, resultado do trabalho do Senhor, do Criador, tem esse propósito, essa missão. Às vezes nós não percebemos, mas até a natureza adora o Senhor. As obras que foram criadas, o Salmo 148, irmãos, eu quero ler com os irmãos também, o Salmo 148 nos ensina. Salmo 148, está escrito assim, presta atenção.
Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neves e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado e a sua glória está sobre toda a terra e céu. Tudo, toda obra criada tem o propósito de louvar ao Criador. Como isso acontece? Deus sabe, eu não preciso saber. Os animais louvam a Deus, as plantas louvam ao Senhor. E eu estou dizendo isso a você para conscientizá-lo que você tem uma responsabilidade, que Deus não te chamou por um acaso. Eu estou dizendo isso a você para que você entenda que seres irracionais louvam a Deus. E quando Deus olhou para você lá no abismo, quando Deus olhou para você perdido, Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para que através da sua vida Ele receba o louvor e a adoração que lhe é devida. Quando nós nos reunimos num lugar como esse, com este propósito, a palavra de Deus diz no Salmo 22, versículo 3, que o Senhor está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Quer dizer que quando nós nos reunimos para buscar a Deus num lugar como esse, Deus, que é o homenageado da ocasião, se faz presente para receber aquilo que nós estamos oferecendo. Ele está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus, lá no capítulo 18, que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, aí estou eu no meio dele, diz o Senhor. Ele vem porque através daquilo que nós cantamos, nós proclamamos quem Ele é, nós proclamamos aquilo que Ele faz. Quem entende isso aqui, diga amém. Amém. O Salmo 103, versículo 20 diz: bendizem os anjos ao Senhor. Ele é santo, santo, santo. Os anjos adoram o Senhor de dia e de noite. E a igreja de Jesus Cristo está na terra para este propósito, meus irmãos, para esta finalidade. Nós louvamos, e o significado de louvor é elogio. Então, quando nós abrimos a boca para entoar cânticos espirituais, o nosso propósito é elogiar o nosso Criador. Deus, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, em Ti está a força, em Ti está o poder, a honra e a vitória, em Ti está a soberania, ninguém pode impedir o seu agir. Tu és aquele que está acima de tudo e de todos. O que o Senhor fez? O Senhor abriu o mar para o seu povo atravessar e cantar o hino da vitória. O Senhor é aquele que faz a mulher estéril ser alegre mãe de filhos. O Senhor é aquele que pega o pobre, o necessitado do monturo e o faz assentar entre os príncipes. Quem é como o nosso Deus? Diz a Escritura. Esse é o propósito, essa é a finalidade. Você olha, por exemplo, para Jesus, nas ocasiões em que ele esteve angustiado, em uma ocasião no Getsemane, ele reúne os seus discípulos, e o texto diz que ele cantou um louvor, ele foi exaltar Deus, ele foi salmodiar, como Paulo escreve na carta aos Efésios, salmodiando ao Senhor com cânticos espirituais. Agora, irmãos, eu queria chamar a atenção para uma coisa importante. Todos nós, nos dias de festa, de euforia, nos dias de alegria, das realizações pessoais, nós temos uma disposição habitual de cantar. Passamos do concurso, conquistamos a vaga, recebemos o aumento,
o resultado do temido exame deu negativo, a cirurgia foi desmarcada, o filho casou, o sonho foi realizado, o dinheiro está na conta. É natural. Nós abrimos a boca e começamos a cantar como Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, como Ana, quando viveu a sua realização, como os próprios descendentes de Abraão, quando atravessaram o mar. Agora a questão, meus queridos, é quando Deus decide não fazer. Porque nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Mas e quando Ele não faz? E quando nós pedimos, suplicamos, buscamos e queremos e usamos os recursos que Ele colocou à nossa disposição para expressarmos a nossa fé num sentido de humilhação, e ainda assim parece que Deus não ouve? É aí que está a grande questão. Porque nós temos uma tendência natural, quando as coisas não estão favoráveis, quando os problemas parecem ser maiores do que a nossa capacidade, nós temos uma tendência natural de permitir que o nosso coração se feche para as coisas de Deus. Então louvar a Deus se torna desinteressante, fica mais difícil, e naturalmente nós começamos a nos distanciar da comunidade da fé, do culto bíblico. Você não vê os irmãos se afastando da igreja, porque estão bem na maioria dos casos. A maioria das pessoas vivem aquelas frustrações. Puxa, mas eu orei e a resposta não veio. Eu busquei, parece que piorou. Eu fiz tudo que eu aprendi, tudo que foi ensinado. Eu tinha certeza que as coisas iam acontecer assim, e não aconteceram. Aí você olha para a história de Jó, e percebe que Deus dá testemunho de Jó, dizendo que na terra não tinha ninguém como ele. Porque ele era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas aí aparece o adversário e diz que Jó era um homem interesseiro. Então Deus permite, vai lá, tira o que ele tem, mas não toque nele. De repente, a vida de Jó, que era uma bênção, vai se tornar um caos. Porque ele perde filhos, perde posses, ele perde saúde. Jó, ele ouve a sua mulher agora confrontar a sua fé. Mas o que vai marcar a história de Jó é que justamente nessas ocasiões, irmão, presta atenção nisso aqui. Justamente nessas ocasiões, eu costumo dizer aqui na igreja, que Deus tem uma predileção por aquela adoração que ela vem misturada com as lágrimas do sofrimento. Aquela adoração que vem de um coração que sofre, aquela adoração que parte de alguém que está em pedaços, com ruínas na alma, com desgosto no coração. Então quando Jó perde tudo que tinha, irmãos, está aí do lado, Jó capítulo 1, livro de Jó capítulo 1, versículo de número 1, vamos ler, do versículo 1 até o 19, toda a tragédia de Jó está registrada nesse primeiro momento. O seu gado é perdido, os servos morrem, os filhos são vítimas de catástrofes naturais, Jó perde tudo. E normalmente se pregam que nessa ocasião, o inferno planeja uma festa, porque então seria comprovado que Jó não sabia perder. E deixa eu dizer uma coisa importante para você, irmãos, o nosso adversário, aquele que anda em derredor, bramando como leão, ele sabe que o povo de Deus não sabe perder. Por isso que uma das suas principais estratégias para mexer com o emocional é tocar em alguém. Nós não estamos preparados para perder dinheiro, perder oportunidade, perder saúde, perder a paz. Então, o que Satanás disse para Deus foi: Jó é interesseiro, tira o que ele tem e você vai ver quem ele é. Aí Jó perde tudo. Agora olha que coisa linda, versículo de número 20, diz assim, ó:
Então Jó se levantou e rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu família, perdeu casa, perdeu gado, perdeu tudo. Mas olha a reação desse camarada. Ao invés de ele fazer aquilo que muitas vezes nós fazemos, reclamar da vida, reclamar da sorte, da igreja, do pastor, do governo, da sociedade. Ao invés disso, Jó se lança aos pés do Senhor e o adora, dizendo: Deus me deu, o mesmo Deus que me prosperou, o mesmo Deus que me fez crescer, o mesmo Deus que me abençoou, permitiu que eu passasse por isso, permitiu que eu vivesse o dia mal, permitiu que eu experimentasse o luto, a dor. Irmãos, deixa isso entrar na sua mente. Não é porque você é servo de Deus, não é porque você trabalha na obra, não é porque você é um adorador, que você está livre de passar pelo dia mal. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:2, que tudo se sucede igualmente para todos. Todos nós estamos sujeitos a, da noite para o dia, passarmos por aquilo que a Bíblia chama de teste. Quando Deus decide nos levar aos desertos para falar ao nosso coração. Quando Deus permite que a despensa vazia, para nos ensinar a depender dEle. Quando Deus permite que as coisas fogem ao nosso controle, para nos ensinar que é Ele que está no controle de tudo. E é justamente nessa hora em que o termômetro da nossa fé se manifesta. É justamente nessa hora que vem a verdadeira medida do nosso caráter espiritual. Porque é fácil nós cantarmos, nós louvarmos, nós adorarmos com tudo em dia. Mas e quando vem o luto? E quando a doença bate na porta? E quando o dinheiro falta? Está aqui um exemplo. Eu costumo usar a história daquela mulher grega de Mateus capítulo 15, quando ela busca Jesus pedindo socorro pela sua filha que estava miseravelmente demoniada. E o Mateus, narrando os fatos ao público judeu, ele diz que os discípulos chegaram até Jesus e disseram: despede a que vem gritando atrás de nós. Jesus olha para a mulher e diz: não é bom pegar o que é dos judeus e dar aos gentios. Quando aquela mulher clama, a princípio Jesus não responde palavra, mas há um momento na história que Jesus decide falar com ela. É quando ela se prostra aos pés de Jesus e o adora. Então Jesus dirige a sua palavra a ela. A nossa caminhada na fé, irmãos, é uma escola. E nós aprendemos todos os dias nesses desertos. Então, quando nós chegamos aqui com o coração alegre, com paz na alma, com alegria no espírito, com cânticos de louvores, Deus se alegra com o culto que nós oferecemos. Mas quando nós chegamos aqui com desgostos na alma, com aflição no coração, com perturbações no espírito, Deus se alegra mais ainda. Porque a nossa natureza sugere a desistência. A nossa natureza sugere o afastamento das coisas de Deus. Mas quando nós chegamos aqui, ainda que quebrados, Deus ele começa a trabalhar em nosso favor. Deus ele começa a agir em nosso favor. Escuta, se você tem problemas no trabalho, tem ou não tem? Você sai do trabalho por causa disso? Não. Você tem problemas na família, tem ou não tem? Tem. Você sai da família por causa disso? Mas quando você tem problema na igreja, o que você quer fazer? Você quer sair dela, porque a sua natureza tem a tendência em te empurrar para longe de Deus. Quem consegue entender isso aqui? E é justamente nessa hora, meu querido irmão, que a nossa fé, ela precisa provocar em nós uma reação. Davi estava vivendo um revés, um dia mau. Vamos voltar lá para onde nós iniciamos? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12. Obrigado, Tiago. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12.
Vamos ver a partir do versículo de número 15. Está escrito assim: então Natã foi para sua casa. Natã foi o profeta usado por Deus para repreender Davi. Quando Davi é repreendido por Natã, ele faz a oração do Salmo 51, onde ele diz: Senhor, contra ti pequei, cria em mim um coração puro, um espírito reto. Aí no versículo 17 do Salmo 51, ele diz: um coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. Quando a criança que é fruto do adultério nasce, tem uma enfermidade nela, e a Bíblia diz que aquela enfermidade quem colocou foi Deus. Só que Davi é homem de Deus, e todos que conhecem a Deus, quando está diante de um quadro irreversível, se apega ao Senhor, usa os seus recursos espirituais. É assim ou não é? Quando você lê 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo escreveu que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo está falando do quê? Da oração. Paulo está falando do jejum, da busca pelo relacionamento íntimo com o nosso Criador. Foi Davi que escreveu no Salmo 34, versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que nele confia. Foi Davi que escreveu no Salmo 37, versículo 4 e 5: alegra-te no Senhor e ele te concederá o desejo do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Foi Davi que escreveu o Salmo 27, versículo 14, onde ele diz: espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o seu coração. Então, quando Davi está diante de uma situação onde o menino está entre a vida e a morte, Davi vai se apegar com Deus. Olha o versículo de número 16, diz assim, vamos ler a sequência do 15, né? E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Versículo 16, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Davi se humilha, Davi é inteligente, bota o rosto em terra: eu não sou digno de comer o pão que o Senhor me dá. Esse é o propósito do jejum. Davi jejua, Davi se humilha, porque Davi conhece o seu Deus, e o meio pelo qual Deus quer, irmãos, presta atenção nisso, que o homem se aproxima dele, é com o coração quebrantado, é com humilhação. A nossa cultura religiosa nos ensinou que nós temos que botar Deus na parede, dar ordem para Deus, dizendo: eu determino isso, eu determino aquilo, eu quero que isso se faça assim. Não. E nós acreditamos que se nós fizermos aquela oração e no final proferimos aquelas palavras mágicas, como um sim, sim, salabim, tudo que a gente quiser vai acontecer. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Davi vem por baixo, como Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Davi vem por baixo, Davi vem quebrantado, ele ora, jejua, ele busca a Deus pela criança, porque ele acredita que Deus pode mudar. Verso 17, então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Então os caras olharam e falaram assim: nossa, mas olha como é que o rei está, não comeu nada até agora, olha, tem que tirar ele de lá, vamos tirar ele de lá, ele tem que sair do chão, não vai adiantar, olha como é que ele está. Aí no versículo de número 18, sucedeu que ao 7º dia, morreu a criança. Quer dizer que aqui acaba a esperança de Davi. A sua oração, o seu jejum, os 7 dias de consagração absoluta, não produziu resultado. Deus não quis agir. Parece que Davi perdeu. Deus não fez. O Deus que faz, o Deus que é o centro da nossa adoração, não fez. A resposta não veio. Então ao 7º dia a criança morre. Então os servos de Davi vão pensar: e agora, como é que a gente vai falar isso para ele? Eles começaram a pensar: se a criança estando viva, ele já não comia direito, se a criança estando viva, ele já estava arruinado,
no chão, no pó. Se esse camarada descobrir que a criança morreu, quero nem ver como é que ele vai reagir. E eles começaram a cochichar entre si. Olha o versículo 18, parte B. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Agora, se nós falarmos para ele que a criança morreu, isso vai se acabar na vida. Com certeza, se fosse nos dias atuais, esse homem vai procurar um bar para encher a cara. Nos dias atuais, ele vai cair na farra, vai se entregar para o mundo. Os servos de Davi pensaram que a reação de Davi seria a pior possível, porque Deus não fez. Deus não quis fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Eu, você, qualquer um de nós, o teólogo mais conhecedor dos textos sagrados, não pode compreender o agir de Deus. Não dá. Jesus diz em João 13,7: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Jó capítulo 37, versículo 5, está escrito assim: com sua voz troveja a Deus maravilhosamente, e faz coisas que nós não compreendemos. Nós podemos conhecer o básico de um versículo ou outro, mas conhecer a maneira como Deus age, meu irmão, Deus não se limita à consciência humana. Ele é santo, Ele é poderoso. Os caras pensaram, agora Davi vai se acabar. E olha o versículo 19: viu porém Davi que seus servos falaram baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Ou seja, Davi, felizmente a criança não resistiu. Em outras palavras, Davi, Deus não te ouviu. Mais ainda, Davi, Deus não fez. Seus planos foram frustrados, sua fé não produziu resultados, sua oração não teve poder, você foi frio. Sabe quando você coloca toda a sua esperança em algo que você acredita que vai acontecer, mas não acontece, e as pessoas que estão ao seu redor de repente começam a ver você, como os amigos de Jó olhavam para ele e diziam: eu acho que você está em pecado. E aí vem os questionamentos, e as pessoas começam a fazer perguntas. Davi acaba de receber a pior de todas as notícias. Davi, a criança morreu. Aí vem a reação espetacular de Davi, verso 20. Então Davi se levantou da terra, ou seja, mudou de postura. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Davi mudou de postura. Como é que Davi estava até então? 7 dias prostrado, 7 dias com o cara no chão, 7 dias do mesmo jeito. O pior aconteceu, ele se levantou, ele mudou de postura. Talvez Deus trouxe pessoas aqui para dizer que está na hora de levantar, filho. Vai ficar vivendo esse lamento até quando? Vai ficar nessa melancolia até quando? Vai ficar chorando as pitangas pelos cantos da casa até quando? Depois, pastor, porque aconteceu uma tragédia. Que foi? Sabe, ele morreu, pastor, olha, eu amava tanto, eu gostava tanto, mas não resistiu, morreu. Ô, irmã, puxa, você quer receber uma visita? Quando foi? Foi enterrada onde? Não, pastor, foi em 1975. Vira a página, filho. O luto, ele precisa ser vivenciado. Não é errado chorar, se lamentar, mas não pode viver de luto. Davi mudou de postura. Davi entendeu que tudo que ele podia fazer ali, ele fez. Deus não quis fazer, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Senhor. Davi muda de postura. Ele se levantou da terra, se lavou. Se lavou. Eu gosto de Apocalipse 22:14, o texto diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Davi se lavou, foi tomar banho. Se isso tem algum sentido espiritual, não sei, mas Davi se lavou, se ungiu, se perfumou, mudou de vestes. O Salmo 30, versículo 5 é de Davi. Sabe o que Davi escreveu? O choro, o pranto, a dor, o lamento pode durar uma noite, um período de tempo, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, a tempestade vem, tira tudo do lugar,
bota aquilo que estava aqui para lá, aquilo que estava lá para colar, e sai tudo do nosso controle. Mas ela passa, e quando ela passa, a bonança vem em seguida. Se levantou, se lavou, se ungiu, mudou de vestes e entrou na casa do Senhor. Entrou na casa do Senhor. Ele se preparou para ter um encontro com o seu Deus. Se preparou para ter um encontro com o seu Deus. E quando ele foi lá, ele não chegou com pau e pedra para dizer: cadê Deus? Vem tirar satisfação com Deus. Que negócio é esse? Eu fiz tudo que você pediu. Eu orei, eu busquei. Davi não chegou lá na casa do Senhor para dizer: eu vim fazer a campanha da vitória, eu quero de volta o que é meu. Não. Davi foi lá para fazer o quê? Prestar um serviço a Deus. Davi, ele foi lá para adorar a Deus por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz. Davi, ele foi fazer exatamente o que todos nós temos que fazer quando perdemos, quando choramos, quando nos lamentamos. Eu gosto do Salmo 34, os versículos 1 e 2 é de Davi. Ele escreveu assim: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se alegrará no Senhor, os mansos ouvirão, se alegrarão, engrandecer ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Em todo tempo, em qualquer circunstância, não importa qual seja o momento. Abacuque 3,17, o texto diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, eu todavia me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é a minha força. Incondicionalmente, não importa qual seja a circunstância. Quando Paulo, em Atos capítulo 13, é apedrejado, arrastado para fora da cidade, dado como morto, os discípulos rodearam Paulo, imaginando que Paulo havia ali partido. De repente Paulo, ele se levanta. O texto diz em Atos 14, 22, que ia ele confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E nós precisamos ser assim, irmãos. A igreja precisa ser assim, porque pode ser que daqui a um tempo nós não tenhamos mais o privilégio de estarmos aqui. Pode ser que daqui a algum tempo seja um crime falar o que eu estou falando agora. Pode ser que daqui a um tempo eu preciso te ligar e a gente tem que encontrar um lugar descaracterizado para a gente se unir, para fazer uma oração e buscarmos ao Senhor. Mas o que nós não podemos é retroceder, é olhar para trás. Como está escrito lá em Hebreus 10, 36, o texto diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque o que há de vir virá não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Davi perdeu, Deus não fez. A reação de Davi: se levantou e foi para a casa do Senhor adorar. Que isso sirva de lição para mim e para você, para que a nossa devoção a Deus seja incondicional àquilo que Ele pode fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Vamos ficar todos de pé, por favor.